Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui. Nesse conteúdo nós vamos falar de Kepler Weber, uma empresa interessante aí com soluções voltadas ao agronegócio. Inclusive, ela foi escolhida por vocês através da nossa comunidade lá no YouTube. Nós fizemos uma enquete com algumas empresas comparando aí justamente com Kepler Weber e ela foi aí a escolhida por vocês aí com maior votação para a gente fazer a avaliação no nosso canal. Em segundo lugar ficou a Brasil Agro 3, que futuramente também vamos fazer um conteúdo especial falando dela. Então hoje vamos falar dessa empresa interessante, vamos entender aí o modelo de negócio da companhia, ali a essência dela, o know-how, ou seja, ali qual que ela tem ali o seu core mais principal que gera receita para a companhia. Vamos falar também de cenário e também de alguns indicadores. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar falando já dos indicadores da Kepler Weber, ela que está cotada hoje a R$ 10,06. Empresa interessante que tem aí um bom futuro pela frente. Nós vamos entender um pouco mais no decorrer do nosso conteúdo. Então está cotada hoje a R$ 10,06. Nos últimos 12 meses já cresceu aí 14%, quase 15%. PL, que é o preço-lucro, está na casa de 6. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está um pouco esticado, está na casa de 2,6. Lembrando que o PVP ideal, toda vez que está na linha de 1 ou abaixo de 1, significa que com base neste indicador, ela está atrativa a investimento. E aqui o dividend yield dela na casa de 8%. Saindo aqui dos dados básicos, vamos entender um pouco mais aí da estrutura e alguns indicadores chaves para a companhia, começando aqui pela dívida versus EBIT, está cotada hoje 0,33 negativo, então você vê que está sob controle a dívida dela, inclusive desde 2021 vem nessa casa aí de menos 0,36, 0,32 e agora 0,33. A média dela de dívida líquida versus EBIT está na casa de 2. Então você vê que a parte da dívida que é importante a gente avaliar quando faz aí uma noção de principalmente o modelo de negócio, o cenário, indicadores que a gente quer fazer aportes em alguma empresa, a dívida é importante a gente ver. Então você vê que está sob controle. Saindo daqui da dívida, vamos dar uma olhada aqui no ROIC, que eu gosto sempre de ver nas empresas. O que é o ROIC? Ele mensura, ele dá para a gente ali essa visão do retorno do capital total investido na empresa, incluindo também os aportes próprios e os aportes de terceiro. No caso, eu que sou investidor, por exemplo, é uma maneira de a gente analisar o desempenho e retorno da companhia. Então, você vê que o ROIC está na casa de 29, já chegou a bater 49 em 2022, a média dela está na casa de 13, então o ROIC está elevado. Tem também o ROI, que é importante a gente ver quando a gente faz a avaliação de companhias aí com histórico de crescimento, com perfil de crescimento, que nem a Kepler Weber. Vamos observar aqui o ROI, que é o que avalia o retorno aí sobre o patrimônio líquido realizado pelos acionistas. Você vê que está em 38, já chegou a 64 e a média dela é 17. Então, quanto maior o ROI, melhor, mais retorno para nós que somos investidores. Saindo aqui dos dados básicos, vamos dar uma passada rápida também no gráfico da companhia para a gente entender o movimento dela. Está cotada conforme o último fechamento em R$ 10,06. A gente observa que ela já chegou a bater um topo mais recente em setembro de 2023, chegou a bater próximo aí dos R$ 12, na casa dos R$ 11,90, e ela chegou a fazer um fundo aqui em julho de 2023 na casa de R$ 8,70. Depois ela chegou a fazer aqui na casa de 9,80 e ela está buscando praticamente essa região aqui dos 9,80 que ela chegou a atingir em novembro de 2023 e também ela chegou a bater aqui em agosto por duas vezes nessa região aqui dos 9,80. Então, se você está querendo se posicionar em Kepler Weber, são esses cenários básicos de gráfico que você tem que observar. Lembrando que o nosso conteúdo não tem caráter de indicação de compra, nem de venda das ações. Apresentamos para você os cenários, o modelo de negócio e indicadores para que você tome a sua melhor decisão. Tem também a política de dividendos da Kepler Weber, que é importante você como acionista e você que está querendo também se posicionar na companhia e entender um pouco mais. Então aqui a política de dividendos da companhia. Então o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 5% aí para reserva de capital até atingir
20% do capital social. Então é importante a companhia sempre ter uma reserva de capital ali para fazer futuramente aportes e também novas distribuições de dividendos. 25% aí como dividendos é destinado aos acionistas e mais 25% como reserva para investimentos e ali o capital de giro, né, o fluxo de caixa para ela utilizar nas operações que ela necessitar. Então essa é a política hoje de dividendos da Kepler Weber. Vamos começar falando já da apresentação da companhia, entender um pouco mais aí do modelo de negócio e também do cenário que ela se encontra atualmente. Nós vamos focar basicamente hoje aqui no que ela tem de essência que eu vejo na companhia, justamente onde ela consegue aí ter mais receita, mais contribuição de caixa para a companhia, que é a parte aqui do armazenamento. Então ela tem 40% de market share. O que é market share? É a participação que ela tem hoje no mercado. Então ela tem 40% de market share no Brasil, no líder pós-colheita, ou seja, fez ali a colheita na safra, na agricultura em si, no agronegócio, ela faz ali os seus silos de armazenamento. Nós vamos focar nessa parte aqui da colheita, do pós-colheita e também do armazenamento, que é aí a essência da Kepler Weber. Tem também aqui 2 fábricas estratégicas localizadas no Brasil, capacidade para fornecer equipamentos e armazenar até 5 milhões de toneladas em média por ano. Ela teve uma receita líquida de R$ 1 bilhão aí nos primeiros 9 meses de 2023. Vamos começar falando então já aqui da parte da fábrica. O que ela faz aí nas fábricas que ela tem? Tem 2 fábricas, né? Tem aqui no Rio Grande do Sul, em Panambi, e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então ela tem essas 2 unidades que ela faz ali os seus produtos e disponibiliza também serviços para os seus clientes. Então tem aqui os silos, que nós vamos focar nessa parte dos silos, que eu vejo aí como um grande potencial para a companhia a médio e principalmente no longo prazo. Tem também aqui transportadores que ela faz, elevadores, máquinas de limpeza, granéis, secadores, itens de segurança e também canalizadores. Então ela tem essas 2 unidades onde ela desenvolve esses produtos justamente para atender aí as soluções e disponibilizar ao agronegócio. Saindo aqui das fábricas, vamos entender aqui os pilares centrais da companhia. Aqui já quero deixar a minha visão a respeito aí do modelo de negócio da Kepler Weber, lembrando que ela está exposta ao setor de commodities em si, principalmente na parte de grãos, que ela faz aqui o armazenamento, a disponibilidade ali, a comercialização dos silos, né, que são esses estoques para a parte de grãos da agricultura, do agronegócio brasileiro. E nós temos que entender basicamente aqui de riscos e também aí de grandes oportunidades. Então, o que eu vejo hoje que joga mais contra a Kepler Weber é a parte ali dos preços de grãos. Então, quando você tem a queda, principalmente nos preços das commodities de grãos, afeta aí o desenvolvimento de novos silos, porque o agricultor acaba não optando por fazer mais estoque, principalmente para vender muito mais. Se o preço está em queda, não faz sentido eu produzir mais. Tem também a questão do aço. Então aqui é importante a gente analisar que os silos ela utiliza muito aço para fazer essas produções. Então o preço do aço elevado impacta aí o custo da produção e principalmente o custo da comercialização desses silos, onde ela perde margem. Então é um ponto de atenção a questão do aço. E tem também a dependência aí do plano safra ou financiamentos do governo. Então, os anos que o governo consegue ali fazer mais financiamentos na agricultura, ela consegue desenvolver muito mais ali a comercialização dos seus silos. O que joga a favor da Kepler Weber é a redução da taxa de juros, porque incentiva ali também, né, o produtor a fazer muito mais produção e armazenagem. Tem também a questão do câmbio, taxa de câmbio, ou seja, quanto mais alto o câmbio, mais exportações e mais rentabilidade para o agronegócio. Eles investem muito mais na parte das produções, das safras, e aí, consequentemente, eles investem na armazenagem. Então, o câmbio é importante. Então, você vê que tem alguns detalhes aí que jogam a favor e contra também. Um ponto positivo que nós acompanhamos é a questão da solidez financeira da companhia e também a questão do aço. Quando o aço está muito barato, começa a baixar o preço, nós temos agora o cenário no Brasil, essa importação forte da China, aço mais barato favorece aí a compra e comercialização da barganha da Kepler Weber. Então aqui ela traz também aqui tendência global, então crescimento da população, classe média, maior consumo de alimentos, agricultura no Brasil. O Brasil é protagonista
Quando nós falamos de agronegócio, então você vê que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, depende muito aí do agronegócio, que ele contribui. A parte de logística e infraestrutura, que tem o déficit de armazenagem, né? O Brasil ainda não consegue armazenar tudo que devia, então tudo isso é importante a gente entender aí na Kepler Weber. Saindo daqui, vamos falar um pouquinho mais do protagonismo do Brasil aqui, quando nós falamos de produção e também a exportação de alimentos. Então toda essa parte em laranja aqui, onde a Kepler tem participação importante, então você tem soja, milho, etanol, tem bastante produtos essenciais ao consumo global, principalmente. Então você vê aqui ela tem participação e presença nesses produtos aqui interessantes. Então isso mostra para ela a força, realmente, o potencial que a companhia tem de crescimento. E para finalizar, vamos entender aqui essa parte da armazenagem, né, que realmente no Brasil tem muita oportunidade, ou seja, muito caminho ainda para crescer. Quando nós falamos aqui de armazenagem, estocagem, principalmente aí de grãos no Brasil, o Brasil que é o maior produtor hoje de soja e também exportador de soja, como nós acompanhamos, então a armazenagem aqui se tornou algo crítico aí na próxima década, tá? Então já é a projeção que a companhia faz aí para a próxima década em relação à armazenagem de grão, e o Brasil tem um déficit aqui de 125 milhões de toneladas é o déficit, ou seja, a falta, né, de estrutura para armazenar a parte de produção. Então, quanto mais a empresa vai ali aprimorando o seu serviço, você observa aqui na apresentação da Kepler, ela tem aí propriedade, você observa que é algo bem estruturado, ela entende realmente do modelo de negócio que ela está, isso é favorável à companhia. Então eu vejo um potencial aqui nessa parte de armazenagem de grãos, que é muito importante para o crescimento aí da Kepler Weber no longo prazo. Então falamos hoje um pouco mais e conhecemos essa empresa interessante com soluções de armazenagem para o agronegócio, Kepler Weber. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!